Você já assistiu Tropa de Elite, certo? Lembra do treinamento aplicado por Capitão Nascimento? Sim, aquele no qual ele joga uma granada sem o pino para um soldado segurar, já que ele tinha dormido. Pois esqueça dessa cena. Aquilo ali era fichinha perto do treinamento de algumas forças militares especiais ao redor do mundo. São soldados de países que sempre estão vivendo sob guerra ou sob risco dela. Então o jeito é treinar do pior jeito possível. Afinal, ninguém sabe o que vai encontrar do outro lado da trincheira, não é? Tiro de todos os lados, morte de amigos, recuperação de reféns e muitas outras situações. Então você vai agora conhecer um pouco disso em 6 treinamentos militares duros que traumatizariam até o Rambo. Eu sou o Boco e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Grupo de Serviços Especiais do Paquistão, SSG. Apesar do país não ser tão conhecido assim, o Paquistão vive em meio a um conflito há um bom tempo. Ele e a Índia disputam um território em suas fronteiras chamado Caxemira. 2 guerras entre os países aconteceram por conta dessa região montanhosa que compartilham há muito tempo. Muito por conta disso, o Paquistão investe bem em suas frentes de luta. Entre elas, o Exército e, mais especificamente, no Grupo de Serviços Especiais, uma espécie de força tática usada em casos de maior periculosidade. E também para conter futuros ataques ou planejar ações estratégicas. Mas vamos falar do treinamento. Quem quer ser um membro desse grupo seleto da Força Militar paquistanesa tem que ralar. E muito, viu? E não é pouco, não. Haja resistência e vontade para aguentar caminhar 58 quilômetros em apenas 12 horas. E fica pior. Outro treinamento é o de percorrer 8 quilômetros em 50 minutos, carregado de todos os seus equipamentos. Sessões de calejamento são frequentes também. Então, é bom estar em forma, no mínimo. O esforço, porém, é bem recompensado quando necessário. Com uma perícia extrema, os soldados bem treinados invadiram um prédio onde haviam 39 pessoas sequestradas e tomadas como reféns por membros do Talibã. Todos os reféns foram recuperados com vida. Shayetet 13. Mais uma vez, um país que vive num conflito permanente entra com uma tropa nesta lista. Israel e Palestina brigam desde a década de 50 por território. E por isso, Israel desenvolveu uma força militar enorme. Seu exército é um dos mais reconhecidos do mundo e o alistamento é obrigatório. Dentro dessa potência militar, existe uma força que tem mais moral e confiança que as outras. A Shayetet 13, uma facção da Marinha especializada em recuperação de reféns e combate ao terrorismo que possa vir do mar. Ela possui, desde sua criação, pouco mais de 1000 missões realizadas. Seu treinamento é um caso à parte. Dura pelo menos 20 meses. Entre tudo que você encontra nesse período, se destacam as aulas de paraquedismo e mergulho. E dentro disso, ainda há o aprendizado de como combater dentro da água, inclusive aprendendo a fazer demolições e incursões a petrolíferas e navios. Imagina lidar com a força da água sem perder a concentração. Ainda há aulas de marcha com equipamentos para aumento de resistência e ainda aprendem a lutar contra o terrorismo junto às forças de defesa de Israel. Enfim, o treinamento é cansativo, mas surte efeito. Eles fazem parte do trio militar de maior escalão do país do Oriente Médio. Green Berets. Apesar do nome diferente, não se engane. Essas são as Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Para a gente, a tradução de Green Berets é literalmente boinas verdes. Eles são responsáveis por incursões no estrangeiro, missões de reconhecimento e por lutar contra o terrorismo. Eles já participaram da Guerra do Golfo, ainda atuam no Afeganistão.
mas também já estiveram em missões no Iraque e participaram em peso na Guerra do Vietnã. Ou seja, quando o bicho pega, eles são sempre chamados. E como os Estados Unidos estão em muitas frentes de combate, seus serviços são sempre necessários. O treinamento do pessoal que consegue alcançar esse nível na carreira militar é algo de outro mundo. Pode durar bem mais de um ano e, nesse meio, o soldado tem que desenvolver uma capacidade de falar outra língua que deve ser aprimorada no maior nível existente. Ou seja, ele tem que se tornar fluente, já que há missões de disfarce e afins. Mas fisicamente fica ainda pior à medida que vão avançando de fase. São obrigados a nadar com botas e o uniforme pesado, correr por até 20 quilômetros sem parar e isso carregado com todos os seus equipamentos. Cerca de 300 flexões em sequência, bem cansativas. E muito, mas muito mais. E se ficou curioso, depois procure na internet. Você vai ficar cansado só de olhar. Delta Force. Você pode imaginar que os Estados Unidos teriam mais que uma força militar nessa lista. E sim, você está bem certo. Como maior potência do mundo, os Estados Unidos estão muito preparados para a guerra e para o combate ao que minimamente ameaçar o seu lugar de poder. A Delta Force, também conhecida como Task Force Green, é a ala mais alta dos militares em todos os Estados Unidos. E, como curiosidade, eles dividem o espaço de convivências com as forças especiais americanas já faladas no tópico anterior. Sua principal função é a de combater o terrorismo, mas também trabalham contra o tráfico de drogas e até rapto estratégico de pessoas perigosas, segundo o governo americano. Suas forças são requeridas apenas em casos estratégicos. Por isso, já participaram de quase todas as guerras em que os norte-americanos estiveram envolvidos. Eles são especialistas em combate sobre espaços confinados. Para haver pouco risco de falha, as situações são levadas ao extremo e ao nível mais fatigante de prática que você pode imaginar. Afinal, os erros devem ser mínimos e a ação bem rápida. Então você pode considerar incontáveis tiros num dia, inúmeras entradas estratégicas e muita pancadaria. Porque no final eles precisam estar o mais aptos possíveis a evitar quaisquer tipo de erros. Essas situações são treinadas à exaustão. SEALs americanos. Quando se fala em excelência em combate, o nome dos Navy SEALs sempre aparecem. Suas ações são sempre usadas como fonte para treinamento em outras tropas de elite espalhadas pelo mundo. Eles são responsáveis, saiba pela morte de quem? Exatamente, dele mesmo. O homem mais procurado da história, Osama Bin Laden. Daí já deu para ver do que eles são capazes, certo? E sua fama já foi levada até para o cinema. Um sniper americano é baseado em um deles, assim como o filme A Hora Mais Escura. Não tente brincar com esses meninos. Mas em seu treinamento, eles mostram o porquê de serem tão bons. Há, durante a prática, uma semana chamada de Infernal, e ela se inicia totalmente numa surpresa. Os soldados podem estar descansando e, de repente, começar. Aí eles terão que ficar alerta, porque o campo de treinamento vira uma guerra. Realmente. São disparados diversos tiros, explosões são reproduzidas a todo momento, enquanto quem aplica as provas grita e dispara tiros de metralhadoras potentes para cima, fazendo com que eles fiquem ainda mais perdidos. E para dificultar ainda mais, isso é tudo feito em meio a uma densa fumaça fabricada por aqueles motores que produzem névoa. Não para por aí. Eles ainda ficam um bom tempo congelando nas águas do oceano. E para fazer tudo isso, eles só dormem 4 horas. Achou tranquilo? Pois fique sabendo que são 4 horas por semana e não por dia. Imagine você dormindo só isso numa semana, tendo que ficar longos períodos de tempo quase congelando e lidando com tiros ao lado do seu ouvido.
Spetsnaz. Eles eram as maiores forças russas durante a existência da União Soviética e continuam sendo hoje na Rússia. Na verdade, são o conjunto de todas as forças especiais militares do país. Eles são responsáveis principalmente pelo controle contra o terrorismo e a sabotagem por outros países. Mas suas especialidades são as mais diversas. São atiradores de elite, pilotos de caça, ações relâmpago em lugares abarrotados de gente. Enfim, não dá para brincar com essa galera mesmo. Eles são a elite das mais altas funções militares de todo o território russo. O treinamento dos militares russos é o pior imaginável. Eles aprendem uma arte marcial própria, usada para desabilitar e matar rapidamente. Mas essa é a parte mais tranquila. Os candidatos às vagas na elite são levados ao limite físico, psicológico e mental. Entre os testes de força está a quebra de um bloco de concreto em chamas por uma pessoa com uma marreta em cima de suas costas. Para ficar pior ainda, a pessoa está suspensa e segura por 2 outras. Tudo que você tem para aguentar é a própria força do seu corpo. Entretanto, a pior parte é a seguinte: soldados são jogados totalmente de surpresa em um quarto cheio de sangue. O líquido chega à altura do peito. Para completar, são espalhados pedaços de carne podre por todo lugar e até entranhas do cérebro em alguns lugares. Para ficar ainda mais complicado, é solto um cachorro para amedrontar quem participa da prova. Eles falam que esse treinamento serve para acostumar os praticantes ao sangue em caso de guerra, já que será bem corriqueiro ver sangue jorrar por todos os lados. Ainda acha que o Rambo dá conta disso? E aí, o que você achou? Moleza? Então, se estiver pensando em ser um militar bem treinado, saiba que seus limites serão testados a cada minuto. E se a gente esqueceu de algum treinamento, conte pra gente aqui embaixo nos comentários. Eu tô ficando por aqui, um abraço grande e até o próximo vídeo.